Aí, fala, liga o ventilador ali pra gente, dá calor. Ligo sim, peraí. Você sabe o risco que você corre em mexer com energia elétrica? Se você ainda não sabe isso, você está correndo, prepare para dar um choque na sua segurança. Agora, puxa a vinheta aí, Osias. Nesse vídeo nós vamos te mostrar de forma simples que mexer com eletricidade não é brincadeira e que conceitos básicos de segurança podem te salvar de um grande susto ou de riscos até maiores. Bom, antes de partir para os conceitos de segurança em eletricidade, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos dentro da eletricidade. A gente vai começar por tensão, corrente e resistência. Bom, vamos supor que os elétrons sejam pessoas dentro de uma balada. As pessoas estão aqui dentro da balada e tal, isso aqui todo mundo gosta de uma baladinha, é bem divertido e tal. Beleza, pum, de vontade de ir no banheiro. Espera lá, essa é a tensão. É o que vai dar o pontapé inicial para que eu me mova até algum lugar, nesse caso, o banheiro. O ato de eu estar me movimentando até o banheiro, essa é a corrente. E conforme eu vou chegando mais próximo do banheiro, vai elevando o número de pessoas, assim, dificultando o fluxo, dificultando a minha chegada no banheiro. E essa é a resistência. Faz com que eu tenha que ficar me esgueirando e desviando de outras pessoas. No caso da eletricidade, faz com que o elétron tenha que ficar desviando e dificultando o espaço do elétron passar por um cabo, por exemplo. Essa é a resistência. A tensão ela é medida em volt, a corrente ou a intensidade é medida em ampere e a resistência é medida em ohms. Agora, o segundo conceito, bem simples dentro da eletricidade, é o aterramento. Eu vou estender ele um pouco mais, mas vou dar um exemplo bem simples e prático aqui do que é o aterramento. Imagina o aterramento como um ralo. E a eletricidade, a corrente, é a água. Esse ralo está na sua pia. Esse ralo serve para que escoe a água e não inunde a pia. Às vezes pode ser que o fluxo de água seja muito grande e acabe começando a transbordar um pouco, mas o ralo vai fazer com que ela não inunde. Esse é o aterramento. Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais do nosso dia a dia do aterramento. O para-raio. Todos os prédios têm que ter para-raio e pelo menos a maioria das casas também devem ter para-raios. O para-raio ele serve para direcionar uma sobrecarga atmosférica, que é o caso do raio, direto para a terra, para não estragar os circuitos da sua casa, para não pegar fogo, não dá. Principalmente descarregar nas pessoas. A função do aterramento, ele tem várias funções principais, duas delas. Uma é não estragar os circuitos e a principal é a sua segurança, a segurança das pessoas, a segurança da sua família. Essa é a função do aterramento. Por isso que hoje em dia é tão cobrado a norma de ter aquele terceiro pininho na tomada, que é a fase terra, que serve para direcionar uma sobrecarga nos seus equipamentos elétricos, para não estragar o seu computador, para não estragar qualquer coisa que vá na tomada na sua casa, que eu creio que seja a grande maioria das coisas que você preza, precisa ter aquele terceiro pino, precisa ter o terra. Inclusive, vocês têm que tomar cuidado para quando for instalar, ligar a fase terra no terceiro pino, porque tem gente que não liga a fase terra no terceiro pino e deixa ela solta. Isso não está certo, tem que ligar na fase terra. E o que é o aterramento? O aterramento ele é um eletrodo fincado diretamente na terra e ligado ao seu equipamento, para que quando há uma fuga de corrente, uma sobrecarga no seu equipamento elétrico em casa, ele é direcionado diretamente para a terra, para que não haja choque, tanto em você, quanto para que não queime o seu equipamento elétrico. É como o exemplo que eu dei da pia. Para não transbordar, ele tem o ralo, o que faz com que o fluxo de água escoe. E se você tem alguma dúvida em relação ao aterramento da sua instalação elétrica, procure um técnico especializado na área, porque a sua segurança e da sua família valem muito mais do que o valor de uma instalação elétrica decente. Então procure sempre um profissional adequado para... E agora, para falar sobre os efeitos da corrente elétrica no nosso corpo, eu vou chamar o nosso amigo Osias. Então, pessoal, como a gente está vendo a importância da segurança ao utilizar a eletricidade, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre os efeitos dessa eletricidade no corpo.
caso você sofra um choque, caso aconteça alguma coisa com você, qual que é o efeito que isso pode causar no seu corpo. Então a gente tem essa tabela aqui e até 10 miliamperes, que é uma corrente extremamente baixa, você pode ter simplesmente uma dor e uma contração muscular. Quem nunca sofreu um choque, que teve uma dor, levou um susto, sentiu que o músculo contraiu, isso é muito comum de acontecer, gente. É muito comum da gente levar esses pequenos choques e é uma corrente muito pequena que está passando pelo seu corpo. Não é nada absurdo e você já está sentindo esse tipo de incômodo. De 10 miliamperes a 20 miliamperes, a gente já está passando por um momento de ter uma contração muscular muito mais forte. Então, se você tiver uma corrente de 10 a 20 miliamperes passando pelo seu corpo, a dor que você vai sentir, a contração muscular que você vai sentir, vai aumentar. De 20 miliamperes a 100 miliamperes, já pode ser fatal. Vai acontecer as paradas respiratórias ou paradas cardiorrespiratórias. Dependendo da parte do corpo que você sofrer esse choque, você pode acabar vindo a óbito nesses casos. De 100 miliamperes a 3 amperes já começa a acontecer a fibrilação ventricular, que é como se fosse uma cãibra no seu coração. Então, os ventrículos eles vão começar a fibrilar e isso também já pode causar óbito. Se você não tiver morrido com um choque até 3 amperes, de 3 amperes para cima, parada cardíaca, com certeza, queimaduras graves e com certeza sequelas por o resto da vida. Então, por isso que é muito importante a gente ter cuidado quando a gente vai mexer com a eletricidade. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com as nossas instalações elétricas. E quais os riscos elétricos que a gente corre no dia a dia, né? Eu falei aqui agora sobre as correntes, sobre aquilo que a gente precisa tomar cuidado e os efeitos disso no nosso corpo. Mas quando que a gente pode sofrer um choque? Quando que a gente pode ter um problema com a eletricidade? Em casa, em muitas situações a gente pode ver esse tipo de problema, seja mexendo num ventilador, vai mexer numa extensão que está com o fio desencapado, você vai trocar uma tomada, vai trocar uma resistência de chuveiro sem desligar a energia antes, até o trocar de uma lâmpada, se tiver com o interruptor ligado, você pode acabar sofrendo um choque. Todo cuidado é pouco quando a gente está falando de eletricidade. Vocês viram aquilo que pode acontecer se você sofrer uma descarga elétrica no seu corpo. Como evitar esses perigos? O primeiro passo, quando a gente vai falar de eletricidade, é desligar a energia. Então você encontra o seu quadro de disjuntores e desliga o geral ou desliga da área que você estiver trabalhando. Se você vai trabalhar na sua cozinha, você desliga o disjuntor da cozinha. Se você vai trocar o seu chuveiro, desliga o disjuntor do seu chuveiro, para que enquanto você estiver mexendo nesse componente, nesse equipamento, você não tenha o risco de sofrer uma descarga elétrica. Utilize equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, óculos de segurança, luvas. Na medida do possível, eu sei que em casa, muitas vezes a gente não tem esses equipamentos, mas a gente nunca sabe quando uma lâmpada está com defeito. Então, se você for trocar a lâmpada, pelo menos vire para o lado a hora que você estiver rosqueando, né? O ideal é que se use óculos de segurança, como mandam as normas de segurança, a NR10, para que você não tenha esse risco de vir um estilhaço no seu olho ou algo do tipo. Utilize luvas, utilize capacete se você estiver trabalhando em altura, sapatos de segurança para você não derrubar nada no seu pé também, até mesmo para que não ocorra uma descarga elétrica no seu piso, se ele estiver molhado, e você acabe levando um choque no seu pé e que vá para o corpo inteiro. Utilize luvas também quando você for fazer um trabalho com eletricidade. É muito importante porque isso vai te ajudar a prevenir, principalmente nos pequenos choques. Então, se essa luva ela for emborrachada, que é um material isolante à eletricidade, ela já vai te ajudar a prevenir esses pequenos choques. Outro ponto importante, se você vai trocar uma lâmpada, verifique se essa lâmpada está fria antes de você fazer a troca, para que não aconteça por um descuido de você acabar quebrando ela, de você acabar derrubando, sofrendo uma queimadura. Isso foge um pouco da eletricidade, mas ainda está no contexto que a gente está falando. Utilize sempre uma escada segura, seja para trocar o seu chuveiro, seja para mexer em uma tomada, em qualquer lugar de altura, sempre esteja bem apoiado, peça para alguém segurar essa escada para você, para tudo isso diminuir os riscos.
Ainda com tudo isso, a gente corre riscos, né? A gente está no mundo, está sujeito a sofrer um acidente. Equipamentos de proteção e de segurança que são instalados nos equipamentos eletrônicos, eles já servem para prevenir também. Nunca vai ser 100% seguro, mas tudo aquilo que a gente puder evitar, tudo aquilo que a gente puder remediar para não sofrer nenhum tipo de acidente é o ideal. Então, se cuide. Você não quer dar trabalho para sua família se você sofrer um acidente. Vale lembrar que se você não se sentir seguro para fazer qualquer trabalho com eletricidade na sua residência, na sua casa, até mesmo no lugar onde você trabalha, na sua empresa, chame um técnico, chame uma pessoa habilitada para isso, porque você vai auxiliar a sua família a não ter mais um problema para cuidar, além da eletricidade. Um ponto muito importante que a gente precisa lembrar quando vai trabalhar com eletricidade é: não improvise, não utilize ferramentas improvisadas ou lugares improvisados, um fio que não é adequado para aquela aplicação, porque isso pode causar um grave acidente. Se você utilizar um alicate que não é adequado, se você utilizar uma chave que não é adequada, se você não conseguiu identificar qual que é a fase, qual que é o neutro, qual que é o terra do seu chuveiro, por exemplo, e vai ligar para ver se dá certo, isso pode causar uma explosão, pode causar um incêndio. Então não improvise. Se você não tem certeza, chame um profissional. Verifique tudo 2 vezes. Então tenha certeza de que você ligou o fio certo no lugar certo. Tenha certeza de que a fase realmente é aquela. Tenha certeza de que todos os fios estão ligados nos terminais certos para não causar nenhum tipo de explosão. Tenha certeza de que você desligou todos os equipamentos. Tenha certeza de que todos os disjuntores estão desligados. Se possível, compre um multímetro ou já o multímetro que você utiliza em casa e faça o teste de continuidade em cada uma das pontes que você vai utilizar, que você vai trabalhar. Tudo isso para minimizar a chance de dar errado. Em caso de dúvida, chame um profissional. Não arrisque a sua vida. Procure ajuda especializada. Em caso de dúvida, um profissional é sempre a melhor opção. Bom, e se você gostou dessas dicas de segurança, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, compartilha com seus entes queridos, com todo mundo, para que todo mundo fique ligado nessas dicas de segurança importantíssimas para minimizar os riscos no seu dia a dia. E só quem entendeu o vídeo de verdade que vai deixar um joinha bem legal nesse vídeo, viu? Ajuda eu aqui, mano. Meu Deus, esqueci de você, cara!